A própria governadora até mesmo revogou também o teletrabalho, né? O teletrabalho. Então, eu não sei quem alimentou a governadora com essas informações. Eu não vou entrar no mérito da decisão dela se é certa ou errada, porque isso é discricionário dela como chefe do executivo. Mas pelo que eu conheço da governadora em exercício, eu penso que ela foi mal alimentada com as informações. E eu tenho certeza que isso não veio da área de saúde, porque lá nós temos todos os instrumentos necessários para fazer a aferição dos resultados para o pessoal que está em teletrabalho. E também há uma confusão no que está sendo passado para a imprensa. Foi colocado que o teletrabalho foi instituído apenas para a Covid. Isso não é verdade. Nós já tínhamos um decreto, o 42462, que ele instituía o teletrabalho regular na administração pública. Uhum. Então, esse não tinha nada a ver com Covid. Então, para esse, as pastas poderiam se organizar os processos de trabalho, fazer os métodos de aferição, e na Secretaria de Saúde isso está bem sedimentado. Claro que todo processo como esse, ele pode ser aprimorado, ele pode ser melhorado, ele pode ser buscado mais ferramentas para você ter mais formas de controle e de monitoramento. Agora, dizer que ele não funcionava por falta de sistemas, alguém passou uma informação equivocada para a governadora. Para você ter uma ideia, teve uma matéria da própria Agência Brasília, que é do governo, de 2020, onde diz que o governo economizou 36 milhões com teletrabalho. 36 milhões. Como é que você joga isso fora? Como é que você diz que isso não é uma economia? Isso é economia para o Estado, isso impacta na mobilidade urbana. Você vê que o trânsito, após o retorno do teletrabalho, ficou pior. Isso impacta na saúde mental do trabalhador, isso impacta em mais custos. Agora você imagina, uma pessoa que ganha R$ 1.735, com uma gratificação de movimentação, daí 2.000 e pouco. Como é que ele pode trabalhar todo dia, se alimentar fora e pagar? Não dá conta. Ele não dá conta. A gente teve uma redução no absenteísmo, Edson, significativo quando implementou o teletrabalho. Porque a gente tem alguns colegas que tem algum tipo de transtorno, que ele tem dificuldade, às vezes, naquele momento, de ter uma convivência em ambientes fechados, ou com muita gente, ou no local que tem muito barulho, e aí ele prefere, muitas vezes, e ele quer continuar produzindo. Se ele estiver no ambiente de trabalho, inevitavelmente ele vai ter que acabar tendo que procurar um médico e vai se afastar. E aquilo às vezes adoece mais ele ainda, porque ele queria ficar produtivo. Então, no teletrabalho, ele teve a oportunidade de cuidar da saúde dele e ainda produzir. Porque há um equívoco de achar que teletrabalho a pessoa está à toa. Isso é uma total desinformação. O teletrabalho, e pelo contrário, a nossa meta no teletrabalho, ela é de 20% a 30% a mais. Então, a gente tinha, na Secretaria de Saúde, tem alguns setores que se trabalham basicamente com processo 6, com o sistema SEI. Tinha setores lá que tinha 2.000 processos em caixa, que depois que implementou o teletrabalho passou a zerar, passou a diminuir o número de horas que se pagava com TPD, que é uma espécie de serviço extraordinário. Então, é uma economia muito grande. Hoje, na sede da Secretaria de Saúde, nós não temos lugar para alocar todo mundo. Porque quando aquela sede no PO 700 foi alugada, ela já foi alugada com o teletrabalho em curso e já tinha uma previsão de se implementar de forma definitiva. Então, já se sabia que pelo menos 30% daquele efetivo, no mínimo, ia estar em teletrabalho. Hoje, a gente falta lugar para quase 200 pessoas. Bem, eu pergunto assim, parece que a coisa foi feita sem planejamento. Não, eu não sei, é o que eu te falo, eu não sei quem alimentou a governadora, mas eu também sei que a governadora Celina, ela é uma mulher extremamente inteligente e sensata. Quando ela defende que para a saúde é importante ter o profissional na ponta, ela está mais do que certa. Só que também há um equívoco de achar que o profissional que está em teletrabalho seria o profissional que está pronto para assistência. Nós temos um sistema que funciona na Secretaria de Saúde para marcação de consulta, de cirurgia, sim, exames, regulação de leito de UTI, que é um sistema que ele é embasado numa portaria do Ministério da Saúde. E a portaria é específica. Quem pode fazer regulação, o ato regulatório é ato médico.
Então, tem que ter o médico lá na regulação. Sim. E enquanto eu era SUGEP, nós fizemos alguns remanejamentos de pegar profissionais médicos que tinham algum tipo de restrição para o atendimento, e aí a gente trazia ele para a regulação, para deixar aqueles que estavam aptos para assistência lá na ponta. Então, é o que eu estou dizendo, faltou, e eu me coloco à disposição do governo para ajudar com todas essas informações, ajudar a subsidiar um estudo para que a gente possa implementar, voltar a implementar de forma efetiva. Porque o decreto que foi revogado não foi decreto de Covid. Foi revogado um decreto que implementava o teletrabalho de forma efetiva. Então, eu acredito... E outra coisa, foi feito, Edson, de uma sexta para uma segunda. Olha, as pessoas têm vida. Eu conheço pessoas, eu tenho uma colega de trabalho do meu setor, que ela foi trabalhar chorando, porque não sabia com quem ia deixar a mãe dela de 86 anos. Entende? Teve pai e mãe que tirou filho da creche, porque às vezes só ia no teletrabalho 2 vezes por semana, então ela pagava uma babá 2 vezes por semana, para poder, nos outros dias ela cuidava e a criança ia para a creche em outro horário. Você imagina o que é isso de uma sexta para uma segunda? Eu vou falar outra coisa para você. Nesse andar da carruagem, tivemos aumento de custo de transporte, gasolina, alimentação. E isso aí foi o que aconteceu? Reduziu aí o salário do trabalhador da saúde. Né? Sem dúvida. Você chega assim, você falando desse lado em que a pessoa que tem que dar assistência à saúde, como é que ficou o psicológico dessas pessoas, né? Como anda a política de cuidado de saúde mental do servidor da saúde? Então, por um lado, há um esforço do governo, eu vejo isso na Secretaria de Saúde, eu sou uma das entusiastas do programa de qualidade de vida no trabalho, que aí você busca aprimorar os aspectos laborais, seja na parte ergonômica, mental, de ambiência. Mas, por outro lado, não adianta você fazer políticas, você fazer ações que você tenta ter um resultado, se por outro você tem um servidor que está ganhando mal, que ele trabalha em ambiente precário, tudo isso adoece também. Se você tá numa cadeira que não é adequada, se você tem um computador que não funciona, se você tem um sistema que cai o tempo todo, se você tem que pegar um ônibus e um ônibus você demora 1 hora numa parada de ônibus, tudo isso adoece o servidor. É como você diz, ele tem família, ele tem que ter a subsistência dele. Que alegria que essa pessoa tem, que ela poderia estar num sábado e domingo em casa com a família, ela tem que fazer um TPD para ganhar uma miséria num plantão. Para você ter uma ideia, um plantão de um técnico de enfermagem de 12 horas é R$200 bruto. Nossa. Que é o tempo que a pessoa poderia ficar com a família dela, ela não fica. Então, como que essa pessoa vai ter saúde mental? Uhum. Então, a gente precisa desenvolver a política de cuidado ergonômico, cuidado de saúde mental, mas também o cuidado de valorização, o cuidado de cuidar da vida também funcional, de dar uma perspectiva de motivar aquela pessoa a trabalhar mais satisfeito, sabe? Porque a gente fica feliz quando tem reconhecimento da sociedade como profissional de saúde, mas só esse reconhecimento não basta. Porque hoje ele nos reconhece, amanhã ele chega no pronto-socorro e ele bate na gente. Né? Então é uma relação de amor e ódio ali constante. Então que a gente pelo menos tenha condição de comprar o Rivotril da gente.